Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Magia é sabedoria, magia é poder. Estamos começando uma série de novos vídeos aqui do nosso canal da Lecache Escola de Magia. Eu sou o Luiz Carlos de Oxalá, o Lua de Fá, mago cabalista e também mestre quimbandeiro de Imbaré. E nós estamos começando uma série de novos vídeos falando sobre a magia prática de Exu Catiço, falando como Exu é anterior a todas as religiões do Brasil e como é uma força espiritual poderosa da ancestralidade brasileira. Nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os reinos da Quimbanda e os clãs ancestrais Baculo. Muito bem, vamos lá. Do que se trata esse assunto? Muitas pessoas não sabem, mas a religião e a prática espiritual de um povo, ela é desenvolvida através do tempo. E através da prática desses sistemas religiosos, existem líderes espirituais que se tornam escritores e que vão registrando a evolução dessa prática espiritual ao redor dos tempos. Da Quimbanda é um tema muito interessante, porque nós vamos agora conversar um pouco de onde vem essa ideia. Desculpe, de onde vem esse conceito de reinos da Quimbanda. Muito bem. Em 1941, existiu um autor chamado Aloysio Fontenelle. E a primeira vez que ele escreve nos seus livros, ele fala que a Quimbanda tem dois reinos. O reino da encruzilhada e o reino do cemitério. Lembrando sempre que muitos desses autores eram também sacerdotes, então não é teoria. A pessoa vê ali na prática do seu terreiro, na prática de irmãos sacerdotes, e como pesquisador vai registrando essas transformações nas práticas espirituais. Muito bem, a partir do conceito de dois reinos da Quimbanda, em 1941, surge em 1950, através do Dr. Lourenço Braga, a ideia de 7 linhas de Quimbanda. Presta atenção, 7 linhas, não de 7 reinos. Tá? Essa ideia de 7 linhas perdura até hoje em muitas correntes de Quimbanda. Em muitas casas é normal as pessoas falarem sobre as 7 linhas de Quimbanda. No entanto, nós estamos vendo que esses são fatores momentâneos da evolução espiritual da prática dessas religiões. E eles não se mantêm fixos. Então, literalmente, em religião, especialmente na Quimbanda, não existe verdade definitiva. O que existe são abordagens próprias. Abordagens próprias de tipos de Quimbanda, abordagens próprias de sacerdotes dentro dessa prática espiritual. De qualquer forma, esse autor, Lourenço Braga, em 1950, descreve as 7 linhas. E isso se torna muito popular, esse conceito das 7 linhas. Como eu disse, é popular até hoje. Muito bem, em 1970, bastante tempo depois, essa ideia das 7 linhas de Quimbanda vão se desenvolvendo e se tornam os 7 reinos da Quimbanda. Qual é a diferença entre linha e reino? O conceito de linhas da Quimbanda nos falam de afinidades espirituais, ou seja, espíritos, entidades que possuem afinidade espiritual e que por isso se agrupam trabalhando em linhas. São linhas de trabalho. Os reinos são regiões astrais, regiões do plano espiritual, aonde as entidades que nós conhecemos como Exu, Pombagira, Malandros e Mirim nascem dessas regiões. Então, o que era no conceito de linha de Quimbanda espíritos que se uniam por afinidade, no conceito de reino de Quimbanda, nós temos uma região do plano espiritual aonde vivem clãs ancestrais. Aí já não são mais espíritos agrupados por afinidade, como nas linhas. São famílias espirituais, ou seja,
São entidades que nascem nessa região do reino espiritual da Quimbanda e que, por isso, por nascerem no mesmo lugar, fazem parte da família, fazem parte do clã. O conceito de clã e família em Quimbanda é muito importante. E isso é muito tradicional dentro da própria cultura do Brasil. Os nossos próprios indígenas brasileiros, mesmo sendo de tribos diferentes, culturas diferentes, visões diferentes de mundo e de cosmogonia, chamam-se a si de parentes. A ideia de parente nos fala de pessoas diferentes, mas da mesma família. Dessa forma, então, a partir dos reinos da Quimbanda, que se originou das linhas, nós vamos ter regiões espirituais, aonde vamos ter inúmeras entidades que nascem naquela região. E essas entidades, por regiões diferentes, são clãs parentes. Não é difícil de entender. Imagina, várias cidades, e nessa cidade, pessoas que são da mesma família, mas vivem em locais diferentes, porque são todos Exus, entidades do Brasil. Mas por virem de regiões diferentes, eles são parentes. Assim, deveríamos também pensar, todos espiritualistas, especialmente os quimbandeiros, independente da sua linha, somos todos parentes. Todos somos forças espirituais relacionadas ao que conhecemos por Exu, Pombagira, Malandro e Mirim. Muito bem. Lá nos anos 70, então, do conceito de linha, veio-se o conceito de reino, né? Regiões do plano espiritual. Esses reinos, 7 reinos espirituais da Quimbanda, naquela época surgem como primeiro reino, encruzilhada. Segundo, cruzeiros. Terceiro, o reino das almas. Quarto, o reino das matas. Quinto, o reino dos cemitérios. Sexto, o reino da lira. Sétimo, o reino da praia. No decorrer desses nossos vídeos, eu vou falar sobre cada um desses reinos. E vou falar sobre cada uma dessas famílias, desses clãs ancestrais dos Exus, Pombagiras, Malandros e Mirins. E como os nossos Exus, como conhecemos hoje, nasceram desses reinos e dessas famílias. Muito bem. Depois nós temos uma vertente da Quimbanda Mussurubi que dividiu não mais em 7, mas em 9 reinos espirituais. Dentro dessa visão da Quimbanda Mussurubi, nós vamos ter primeiro reino, encruzilhada. Segundo reino, almas. Terceiro reino, o reino da lira. Quarto reino, o reino da água. Quinto reino, o reino da terra. Sexto reino, o reino das matas. Sétimo reino da Quimbanda, o reino das trevas. Esse é muito importante e nós vamos ter um vídeo especial para cada um desses reinos. Também vamos ter o 8º reino, o reino do Oriente. E, por fim, o 9º reino, o reino dos africanos. Muito bem. Passado, então, esse período, a gente observa que o desenvolvimento espiritual de um povo acontece a cada dia. Em uma determinada época, surge um conceito, uma informação espiritual. A partir daquela informação, vão se desenvolvendo outras, e outras, e outras, e outras, e dessa forma a espiritualidade, para poder transmitir para a gente ensinamentos cada vez mais profundos e poderosos, vai então se tornando um estudo cada vez mais profundo para nós praticantes da espiritualidade. E esse é o caminho também da Quimbanda. Começa com um conceito simples, e esse conceito vai se desenvolvendo, vai se expandindo, da mesma forma que expande a mentalidade e a espiritualidade de seus praticantes. Muito bem, e agora, na atualidade, em pleno século XXI, como então essa estrutura de reinos, de clãs ancestrais, se estabelece? Na nossa Quimbanda Xambá Malay, na nossa Quimbanda Jimbaré Quilembe,
que faz parte da Alecate Escola de Magia, nós temos a visão atualizada, desenvolvida desses sistemas. Essa visão é a visão de que existem, então, como forma de organização de sistema religioso, 11 reinos. E a partir de cada um desses 11 reinos, nós temos 2 famílias ancestrais, mais o maioral. É do reino da encruzilhada que surge o poder do maioral. E lá tem a primeira família ancestral, que é a família da natureza. Quando você escuta assim o nome de um Exu, Exu da estrada, Exu da praia, Exu da cachoeira, nós estamos falando da família do clã da natureza. No reino do cruzeiro, quando você escuta a família dos elementos, nós vamos ter, por exemplo, o Exu pinga-fogo, a combinação da água com o fogo, por isso é o fogo que pinga. Nós vamos ter também o clã ancestral da família dos jogos e comércio, como, por exemplo, o Exu Cassino, um Exu associado aos jogos e comércio. Essa família também tem muitos fundamentos de malandros. Nós vamos ter também no reino dos cemitérios, nós vamos ter o clã da morte, por exemplo, o Exu Caveira, e tantos caveiras e entidades relacionadas ao cemitério que falam do tabu da morte. E poucas pessoas entendem como o clã do fogo, a família ancestral do fogo, está no cemitério. Esse fogo começa no cemitério pelo fogo fátuo, o fogo que acontece dentro do cemitério devido à putrefação dos corpos. Quem já esteve no cemitério à noite e não se assustou com os fogos que sobem da cova. Esse fogo que sobe da cova também está relacionado a Exu do Fogo e outros nomes derivados relacionados a esse clã ancestral. Nós vamos ter também no reino das almas o clã do inferno, entidades, Exus que trazem o nome de Beelzebu, Satanás e Lúcifer, por exemplo, e também o clã ancestral da violência, entidades que trazem, por exemplo, o nome como 7 facadas. Também vamos ter o clã das trevas. Nesse reino das trevas, nós vamos ter o clã familiar ancestral da escuridão, Exu Hora Grande, Exu da meia-noite. Também vamos ter o clã ancestral do diabo, entidades que trazem o nome de diabos. Né? Vamos até corrigir aqui. O clã do inferno traz no seu nome, por exemplo, Pombagira, Rainha do Inferno, Exu, 7 Caldeiras do Inferno. Esses são os nomes dos clãs do inferno. Os clãs do diabo é que trazem o nome de Lúcifer, Satanás, Beelzebu e etc. Nós vamos ter também, no reino dos africanos, o clã tabu racial. O clã tabu racial, por exemplo, nós temos os famosos malandros Zé Pretinho, Zé Mulatinho, o Exu Índio, falando do tabu das minorias raciais. E nós vamos ter também os clãs ancestrais dos tabus das minorias sexuais, como, por exemplo, a pombagira Madame Satã, entre outros. Nós vamos ter o reino da lira, os clãs dos objetos sagrados, como a própria lira é. A lira é um objeto sagrado, é uma harpa. O clã dos objetos sagrados nós vamos ter os famosos tranca, que é um objeto, tranca-rua, tranca-tudo. Também vamos ter os 7 facas, a faca como um objeto sagrado. Maria Padilha, Padilha significa panela em espanhol, faz parte do clã ancestral da família dos objetos sagrados. Também na região espiritual da lira, vamos ter o clã ancestral do cabaré, rainha do cabaré e tantas outras entidades do cabaré. No reino das matas, nós vamos ter o clã ancestral vegetal, Exu Mangueira, Exu Figueira, Tranca-Rua de Imbaré, uma entidade também do reino vegetal, do clã ancestral vegetal do reino das matas. Também vamos ter o clã ancestral das entidades relacionadas a animais e insetos, Exu Pantera Negra, Exu Escorpião, por exemplo. No reino do Oriente vamos ter o clã do ar, o clã ancestral do ar, Exu Ventania. Também vamos ter o clã ancestral do sol, Exu do Sol, também bastante conhecido. No reino da dimensão da água, nós vamos ter no clã da água, Pombagira da praia, Pombagira da cachoeira. Vamos ter também as entidades que trabalham com a riqueza e a pobreza, Exu Mulambo, Maria Mulambo, Pombagira da lixeira. Como a água está associada à riqueza?
A água é a fonte da vida e a fluidez do poder de comércio e comunicação. Mas isso eu vou me aprofundar quando eu fizer um vídeo específico sobre o reino da água e os 2 clãs ancestrais Maculo desse reino. A família ancestral da água e a família ancestral da riqueza e da pobreza. Por fim, na dimensão do reino espiritual da Terra, nós vamos ter o clã da Terra, Exu Treme Terra, por exemplo, e vamos ter também o clã ancestral das pedras, Exu Pedra Preta. Entenderam? Percebeu como é interessante entender o desenvolvimento de uma tradição espiritual ao redor da cultura de um povo? Assim, nós falamos sobre os reinos da Quimbanda. De cada um desses reinos surgem 21 famílias ancestrais e o maioral. Nós vamos fazer um vídeo para cada um desses temas aqui nessa nossa nova playlist da Quimbanda, da Alecache Escola de Magia. Banda Gira, tudo de bom. Axé! Axé!